Boa noite. Aqui é a apresentação do artigo proposto na disciplina de Equações Diferenciais Parciais Aplicadas, no programa de pós-graduação em Modelagem Matemática. Esse trabalho tem como autores Douglas Machado da Silva e Gustavo Braz Kurzner, acadêmicos do programa de pós-graduação em Modelagem Matemática. O título do nosso trabalho é Transformado de Laplace e suas vantagens operacionais, em que a gente vai expor um exemplo de aplicação da transformada de Laplace, né? E comparar essa resolução com os métodos tradicionais que a gente vê. E o objeto do nosso estudo, né, vai ser os problemas de valores iniciais, né, ou problemas de Cauchy. Então, quando a gente estuda, né, na cadeira de equações diferenciais ordinárias, quando a gente resolve uma equação diferencial, a gente encontra uma família de soluções, né, para essa equação diferencial. Mas quando a gente impõe um comportamento inicial, a gente tem então um problema de valor inicial, que vai nos dar uma solução particular dessa EDO. E que essa solução ela vai satisfazer a equação diferencial, mas também vai satisfazer certas condições iniciais, né? Aí depende da ordem da, da equação diferencial que a gente está tratando. Só que às vezes, para a gente resolver esses problemas de valores iniciais, e daqui para frente eu vou me referir a eles como simplesmente PVIs, às vezes, para resolver esses PVIs, dependendo da natureza da equação e da ordem, né, da equação diferencial, resolver esses problemas se torna um processo muito trabalhoso. Então, nesse trabalho, a gente vai apresentar uma técnica que vai facilitar a resolução desses problemas, que é a chamada transformada de Laplace. E aqui a gente já deixa em ênfase que a transformada de Laplace ela não serve somente para isso, tá? Ela também vai servir para resolver sistemas de equações diferenciais, entre outras coisas, mas nesse trabalho especificamente a gente vai tratar da aplicação da transformada de Laplace para resolver problemas de valores iniciais. E por fim a gente vai fazer breves comentários sobre a aplicação da transformada de Laplace para equações diferenciais parciais, que ela também pode ser aplicada, né, no contexto das equações diferenciais parciais, mas nesse trabalho a gente vai se manter nas equações diferenciais ordinárias. Então, a metodologia, tá? Nesse trabalho, então, a gente vai resolver o seguinte PVI utilizando a transformada de Laplace, y duas linhas mais y igual a seno de 2t, tá? Aqui a gente omitiu o parâmetro t para não ficar carregando notação, com as seguintes condições iniciais, tá? Em zero essa função é 1 e a derivada dessa função em zero é zero. E a gente vai comparar o processo de resolução desse PVI via transformada de Laplace com o método de resolução tradicional, né? Que a gente teria o quê? Bom, encontra a solução da equação diferencial homogênea associada, encontra uma solução particular, soma as duas, e nessa solução vou ter duas constantes arbitrárias, e com essas condições iniciais a gente encontra os valores das constantes arbitrárias. E a gente vai ver que com a transformada de Laplace, todos esses processos que eu comentei na resolução tradicional vão ser incluídos em apenas um cálculo. Então vamos definir, né, o que seria a transformada de Laplace. Então, dado uma função f de t, tá, definida para t maior ou igual a zero, que a gente vai pedir que ela seja contínua por partes de ordem exponencial, ou seja, o crescimento dessa função está limitado por uma exponencial. A gente vai definir a transformada de Laplace dessa função como sendo nesse L estilizado, né, aplicado na função, da sua transformada, né, f de s vai ser a transformada, por definição essa expressão, a integral, né, imprópria de zero a infinito, de e na menos st, f de t dt, onde a gente percebe, né, que essa transformada de Laplace é uma transformada integral,
que ela transforma funções da variável t para a variável s, e que tem núcleo e na menos st. Tá? Essa função f maiúsculo de s a gente chama de transformada da f de t. Bom, vale ressaltar que, embora a gente tenha escrito que a função seja contínua por partes e de ordem exponencial, essas condições elas são suficientes, ou seja, se uma função satisfaz isso, então existe transformada de Laplace para essa função. Mas essas as condições não são necessárias, ou seja, podem haver funções que não satisfazem essas condições, mas satisfazem outras, né? Mas que também admitem uma transformada de Laplace. Bom, e perceba que a expressão I2 ela possui uma integral imprópria, né? Então, para dada função, a gente deve garantir que aquela integral ela convirge, tá? Para existir a transformada de Laplace. E, em geral, a gente vai impor certas condições para S. Por exemplo, dada a função f de t constante igual a 1, a gente vai ter que a transformada de Laplace, se a gente efetuar o cálculo, que a transformada de Laplace de 1 é igual a 1 sobre S, com esse S maior do que zero. Se a gente efetuar os cálculos, a gente vai ver que aquela integral converge, né, para f de t igual a 1 se S é maior do que zero. E, em geral, a condição para a existência, né, da convergência dessa integral sempre vai ser S maior que alguma coisa. Porque esse S a gente tem que pedir que ele seja positivo. Porque se S for negativo, aqui eu vou ter uma exponencial que vai tender a infinito na medida que t vai para infinito. Aí essa integral diverge. Por isso que nas transformadas a gente sempre vai pedir que S seja maior que alguma coisa. Tá? Positivo. Bom, e dada a definição, um exemplo, né, vamos ver algumas propriedades. Então, dadas f de t e g de t funções que a gente vai admitir que exista a transformada de Laplace, tá? Então, dada alfa e beta constantes, então a transformada de Laplace, né, dessa expressão é igual a essa outra expressão, que isso aqui significa que a gente está dizendo que esse operador, né, que a transformada é um operador, ela na verdade é um operador linear. Isso aqui vai ser muito importante, porque a gente pode aplicar a transformada numa expressão, né, e pode ir separando, botando constante para fora e aplicando a sua linearidade. Bom, e uma das, talvez, as mais importantes propriedades da transformada de Laplace se refere a quando eu aplico a transformada na derivada da função f de t. Tá? Onde a gente vai supor que se as derivadas também admitem a transformada de Laplace, então vale essa expressão. A derivada na enésima derivada, a transformada de Laplace aplicada à enésima derivada de f, então é S na n, a transformada, tá? E mais essa expressão. Bom, e com base em 4, né, que é essa igualdade aqui, achei que a transformada de Laplace transforma uma equação diferencial em uma equação algébrica, porque ela vai destruir as derivadas. Né? Que a gente percebe aqui que eu estou aplicando a transformada de Laplace na enésima derivada da função, e aqui eu tenho uma multiplicação da transformada, e mais alguns termos, que vão ser potências de S, né? Quando as minhas condições iniciais não forem todas zero, né, para essas derivadas. Bom, e para funções elementares, né, para a gente não precisar ficar calculando para cada função a derivada, a transformada de Laplace, a gente tem que essas transformadas elas estão tabeladas, né, pelo menos para funções elementares. Porque, por exemplo, para a função f de t igual a seno de at, a gente vai ter então que a transformada vai ser a sobre
S ao quadrado mais A ao quadrado. E aqui, ó, novamente, o S tem que ser maior do que zero. Para a integral referente a essa função convergir. Bom, e dada a definição e algumas propriedades da transformada de Laplace, a gente vai ver agora, talvez, como que a gente aplica essa ideia da transformada para resolver um problema de valor inicial. Tá? E a ideia principal para resolver PVIs por transformada de Laplace é a seguinte: a gente vai aplicar a transformada de Laplace na equação, uma equação diferencial, né, para transformar em uma equação algébrica, né, utilizando as condições iniciais e as propriedades que a gente viu antes, né, como linearidade, a transformada da derivada, enfim. Vai resolver a equação para transformada da f de t. Isso é o que a gente sabe até então. Só que a gente resolveu a equação sobre a variável s, mas o problema original ele está sobre a variável t. Então a gente tem que de alguma maneira voltar para essa variável t. Então para isso a gente define a transformada de Laplace, a transformada inversa de Laplace. Vai ser dada por esse L na menos 1, onde a inversa aplicada na transformada dá a própria f, a f de t. E a forma explícita para a transformada inversa de Laplace vai ser dada por essa fórmula, né? Uma integral no campo dos complexos, aparentemente complicado, né, à primeira vista. Como eu falei, essa integral é calculada no campo dos complexos e vai levar em consideração as singularidades da transformada no interior dessa região. Isso mostra que o parâmetro S ele pode ser complexo, tá? Mas nesse trabalho a gente vai considerar, né, é suficiente considerar S real para o que a gente está propondo, os tipos de problema que a gente vai resolver. Bom, mas dada a dificuldade da expressão em set, né, que é a fórmula explícita para a transformada inversa de Laplace, na prática a gente sempre vai procurar, via alguma manipulação algébrica, encontrar uma transformação conhecida. Por exemplo, se nós fôssemos aplicar a transformada inversa nessa expressão, obviamente a gente encontraria que a f de t seria seno de at. Então nós não precisaríamos jogar essa expressão dentro daquela integral em set. Então a gente sempre vai tentar, via alguma manipulação algébrica, encontrar uma transformada conhecida, já que como a transformada de Laplace, a transformada inversa de Laplace também é tabelada para funções elementares. E vale ressaltar, né, porque a gente vai utilizar que esse operador também é linear, a transformada inversa de Laplace. Então, olá pessoal, sou o Gustavo. Agora a gente vai aplicar o método da transformada de Laplace em um problema de valor inicial. Tá? Então, basicamente, a partir de agora, perfeito aí mesmo. Basicamente, a partir de agora, a gente vai fazer o nosso passo a passo, como a gente explicou anteriormente. Então, vamos transformar a equação diferencial em uma equação algébrica, tá? Utilizando, né? Sempre é válido ressaltar que a gente tem que utilizar as condições iniciais, afinal é um problema de PVI, é um PVI. Vamos resolver a equação para a transformada EFS, tá? E, por último, vamos aplicar a transformada inversa. Tá? Então, como é que vai funcionar isso, pessoal? Como é que a gente vai conseguir resolver o nosso problema de PVI? Então, como o Douglas está apresentando ali, a gente tem a transformada L y de t. E o que vai ser a transformada, o operador Laplace, de Laplace em y de t, a gente vai ter a transformada y de s. Essa é a nossa transformada. Tá? Então, a gente tem lá no nosso problema inicial, lá que a gente tem y duas linhas mais y igual a seno de 2t, tá? É o que a gente vai aplicar a nossa transformada. Disso, nós temos lá na nossa função elementar
a seguinte implicação: s ao quadrado vezes y menos s vezes y0. E aí a gente tem o y0 igual a 1, que é a nossa condição inicial lá do nosso problema. Menos a derivada de y aplicada em zero é igual a zero, também da nossa condição inicial. Igual a 2 dividido por s ao quadrado mais 4. Da onde surge esse s ao quadrado mais 4? Vem lá da nossa função elementar, lá que a gente tem a nossa forma tabelada. Então, o 4 vem lá daquele argumento do seno 2t. Aquele 2 ali é o valor do nosso a. Beleza? Então, continuando nossos cálculos, a gente tem que s ao quadrado mais 1 vezes y é igual a 2 sobre s ao quadrado mais 4. Basicamente, a gente vai multiplicar os dois lados da igualdade por 1 sobre s ao quadrado mais 1. E temos que o y vai ser igual a 2 sobre aquele denominador ali, tá? Para não ficar repetitivo. Tá? Ou seja, pessoal, o que a gente chegou aqui? A gente chegou numa forma algébrica, só que a nossa variável é S. Então, para a gente conseguir voltar na variável t, vamos ter que aplicar a transformada inversa de Laplace. Aí a gente vai ver como é que vai acontecer isso. Então, das propriedades da transformada inversa de Laplace, a gente vai ter de y de t, e aí a gente vai aplicar a transformada inversa em 1 sobre s ao quadrado mais 1. Ou seja, pessoal, pense, a gente está aplicando a transformada inversa em cima daquela parte da nossa equação onde a gente tem a variável s, onde a gente tem a nossa transformada. Tá? O objetivo aqui é a gente conseguir chegar nas equações, ou nas funções, melhor dizendo, tá? Nas funções que dependem se e somente de t. C e somente C dependem de t. Tá? E aí nós vamos ter a nossa solução para o nosso PVI, tá? Que é 2 terços vezes seno de t, menos 1 terço seno de 2t, mais cosseno de t. Ah, mas surgiu um cosseno de t. Perfeito. Esse cosseno de t é a transformada de Laplace para s sobre s ao quadrado mais 1. Tá bem? E essa é a nossa solução para o nosso PVI. Então, a transformada de Laplace, a gente está querendo fazer assim, uma balança entre a transformada de Laplace e os métodos convencionais. É importante comparar a diferença entre resolver, é trabalhoso resolver pelo método convencional vários tipos de problema. Ou seja, a gente tem que calcular a parte homogênea, destacar a parte não homogênea e ir calculando a solução particular e trabalhar a solução geral. Tá? Neste caso, a gente consegue obter diretamente a solução do nosso PVI apenas aplicando a transformada de Laplace. Então, a gente consegue solucionar de uma maneira bem mais fácil, né? Bem mais direta. Tá? Então, dada uma função, além disso, né, pessoal, agora como a gente está fazendo o curso de EDPs, né, então, dada uma função de duas variáveis f de x e t, a transformada de Laplace na variável temporal de f vai ser dada por essa integral. Tá? Ou seja, pessoal, aqui a gente quer destacar que a gente consegue também aplicar a transformada de Laplace numa equação diferencial parcial. Tá? Então, não tem problema nenhum, a gente consegue aplicar essa simplificação, né, da solução de um sistema, de um PVI, de um problema de valor inicial. Então, note que como a diferencial em relação à variável temporal, a variável x vai atuar como um parâmetro que não é afetado na transformação. Ou seja, o que é importante aqui? A nossa EDP vai se transformar numa equação diferencial ordinária em relação a x. Esse é o nosso trunfo que nós temos com a equação, com a transformada de Laplace em uma EDP. Tá? E agora a gente vai se caminhando para o fim do nosso trabalho, para a conclusão. Então, a gente teve um maior conhecimento acerca das teorias das equações diferenciais, afinal, a gente consegue resolver PVIs utilizando a transformada de Laplace, simplificando a solução, simplificando a resolução do nosso PVI.
conseguimos demonstrar que com a transformada de Laplace, ou conseguimos mostrar que a técnica de Laplace é extremamente ágil ou sofisticada para resolver PVIs, mostrando a importância do domínio desse tópico. E também, né, além das técnicas para a resolução de PVIs com equações diferenciais ordinárias, com a transformada de Laplace, a gente conseguiu mostrar uma maneira diferente de se resolver e obter o mesmo resultado, que é a solução de PVIs do tipo apresentado no nosso trabalho. Então, muito obrigado a todos, e essas são as nossas referências. Só um minutinho e...